Deixando agora as vias biliares, falaríamos do pâncreas, órgão que até há cerca de 30, 25 anos atrás era de facto muito mal estudado do ponto de vista imagiológico ou radiológico, uma vez que praticamente era um órgão invisível em radiografia simples do abdômen. Foi com o aparecimento de toda esta tecnologia que descrevi a propósito também das vias biliares que houve um renascimento, digamos assim, do interesse e da capacidade de análise do pâncreas através dos métodos de imagem seccional, incluindo, obviamente, também as colangiografias diretas e a CPRM. As principais indicações clínicas para o estudo do pâncreas derivam fundamentalmente da avaliação da pancreatite aguda e da determinação da severidade da pancreatite através dos métodos de imagem. Sabemos que existem critérios clínicos de severidade da pancreatite, como os critérios de Apache ou os critérios de Ramsden, mas de facto existem hoje critérios clínicos que devem ser conjugados com os critérios imagiológicos, isto para os pacientes que entram num serviço de urgência com critérios de pancreatite severa. Dentro dessas alterações está essencialmente a avaliação da vascularização do pâncreas. É preciso também não olvidar que a pancreatite aguda muitas vezes cursa com um pâncreas normal e isso não deverá, do ponto de vista ecográfico, excluir o diagnóstico de pancreatite, que é, obviamente, um diagnóstico baseado na clínica e nos dados bioquímicos. Ataque na pancreatite severa e, portanto, excluindo aqui a pancreatite edematosa aguda, cujo curso é um curso benigno e relativamente autolimitado, ataque tem todo o interesse neste tipo de exames. O que é que permite? Permite o diagnóstico das coleções líquidas retroperitoneais, permite ver a maturação destas coleções líquidas ao longo do tempo até se transformarem em pseudoquistos que são eventualmente drenáveis por via percutânea ou por via cirúrgica, mas mais importante do que isso, permite também determinar a percentagem de tecido pancreático que sofreu necrose quando do processo inflamatório agudo. E hoje sabe-se que, de facto, os pacientes que têm percentagens de necrose glandular, quando do primeiro ataque superior a 50%, têm um prognóstico muito mais sombrio e necessitam de uma vigilância muito mais apurada do que aqueles que, por exemplo, não demonstram qualquer necrose pancreática após a administração de contraste intravenoso em tomografia computadorizada. Outros dados adicionais que podem ser revelados podem ser vistos com a existência de abscessos ou de coleções líquidas infectadas. É evidente que também nem sempre as coleções líquidas apresentam gás no interior, que é o grande sinal semiológico para o diagnóstico das infecções, e podem necessitar, nesse caso, de uma punção adicional para a sua caracterização. Como disse, o diagnóstico de pseudoquistos e da sua maturação é evidente que é uma das formas principais a que se deve recorrer à tomografia computadorizada e, por último, os pseudoneurismas, portanto, por digestão enzimática da própria parede, quer de artérias, quer de veias, citando-se, a título de exemplo, os dois pseudoneurismas mais comuns, que são os da artéria gastroduodenal e da artéria esplénica. Aqui temos o exemplo de um doente à esquerda, de um pâncreas normal, com o seu aspecto habitual, visto através da janela acústica do estômago, onde é possível observar a totalidade do pâncreas. Também convém referir que a visualização da totalidade do pâncreas não é a regra em exames ecográficos. Em geral, o que se visualiza melhor é a cabeça e parte do corpo. A cauda, muitas vezes, por interposição gasosa, é difícil de observar e a ingestão hídrica e a repressão hídrica do estômago pode constituir uma boa janela acústica para tentar determinar e observar essa região da glândula. À direita vemos um exemplo em cima, também de um pâncreas aparentemente normal, de contornos regulares, sem alterações da ecogeneidade parenquimatosa. Pode-se mesmo reconhecer no seu interior a imagem linear correspondendo a um vírsum que é praticamente de calibre filiforme virtual, mas que era um doente com bioquimicamente e clinicamente com uma pancreatite aguda. Portanto, nas fases iniciais, sobretudo quando se tratam de pancreatites edematosas,
portanto não severas, não complicadas, o aspecto pode, de facto, do pâncreas normal não exclui o diagnóstico de pancreatite. Em baixo podemos ver um exemplo de uma pancreatite crónica. Aqui o que está em causa não é, obviamente, o episódio inflamatório agudo, mas, de facto, as alterações que evoluem por surtos de agudização, remissão, condicionando alterações de fibrose e, sobretudo, o aparecimento de eventuais cálculos a nível das ramificações secundárias do canal excretor, portanto do Wirsung, que constituem as calcificações pancreáticas. Outra das características é a dilatação do canal Wirsung, como se pode ver neste caso, uma dilatação extremamente significativa e irregular, aspecto que o diferencia, em princípio, das dilatações de origem tumoral, que tendem a ser dilatações também importantes, mas, em geral, regulares e não de aspecto irregular, como se vê neste exemplo. Exemplos de pancreatite aguda, com uma coleção líquida a envolver todo o pâncreas na loca pancreática, e à direita o aspecto de um abscesso com múltiplas imagens de gás a nível da loca pancreática. Este exemplo tenta demonstrar o interesse e a necessidade que existe em injetar contraste intravenoso nestes pacientes. À esquerda vemos uma imagem pré-contraste do pâncreas. O doente tinha uma clínica de pancreatite e uma ecografia negativa, em que o pâncreas aparece relativamente normal e a gordura peripancreática também sem grandes alterações. Injetou-se contraste intravenoso neste paciente e o que vamos observar é a presença de uma área hipodensa a nível da cauda, compatível com um foco de necrose glandular até aqui totalmente insuspeitado se não fosse a injeção de contraste intravenoso. E aqui, nestes dois exemplos, vemos um pâncreas normal à esquerda apenas para comparação e à direita o aspecto muito sugestivo de pancreatopatia inflamatória crónica, calcificante, em que vemos uma atrofia glandular completa, praticamente o pâncreas está reduzido a um canal Wirsung ectasiado, demonstrando pequenas calcificações periféricas, como se pode observar. Portanto, em geral, a pancreatite é avaliada, obviamente, pela ecografia de uma forma inicial pelas razões apontadas e que se prendem com a inocuidade e a acessibilidade da técnica, mas a TAC desempenha um papel fundamental, sobretudo na pancreatite severa, para a avaliação do índice de necrose pancreática, bem como no follow-up dos doentes, para observar a regressão progressiva ou progressão das coleções líquidas e sua progressiva transformação em pseudoquistos. Quanto à patologia tumoral pancreática, a patologia tumoral pancreática, da esmagadora maioria dos tumores pancreáticos, são de facto tumores epiteliais, constituem mais de 90% dos tumores que são adenocarcinomas, sendo que os tumores quísticos, de que são exemplo o cistadenoma ou cistadenocarcinoma, embora haja outros, são de facto muito mais raros e muito mais excepcionais. O adenocarcinoma é por isso o grande problema clínico que convém diagnosticar pela sua frequência. Em geral são tumores com um estroma fibroso predominante, hipoecogénicos em ecografia e hipodensos em TAC após a administração de contraste, por comparação com o parênquima pancreático normal. Neste exemplo vemos uma imagem hipoecogénica que está entre os calibradores, medindo 16 mm a nível do pâncreas, da cabeça pancreática, que foi detectada ecograficamente. Portanto, a ecografia tem alguma capacidade para a detecção das neoplasias pancreáticas, embora essa capacidade seja inferior à da tomografia computerizada. Na imagem da direita vemos uma massa pancreática evidente e a sua relação, quer com a via biliar principal, quer com a veia mesentérica superior, num doente diagnosticado por ecoendoscopia. Portanto, é uma imagem de ecoendoscopia que permite delinear melhor a massa pancreática e a sua relação com as estruturas da vizinhança. Em baixo, vemos outro dos sinais muitas vezes associados às neoplasias pancreáticas, tanto a presença da dilatação regular do seu canal excretor, tanto do Wirsung.
O adenocarcinoma pancreático vive essencialmente, em termos de imagem, de dois problemas distintos. Um é a detecção, nos doentes que têm uma clínica muito sugestiva, eventualmente marcadores tumorais, e o outro, o segundo problema, que não pode ser totalmente dissociado do primeiro, o problema do estadiamento. O estadiamento tem também duas vertentes: o estadiamento local, isto é, a definição da ressecabilidade do tumor, uma vez que, infelizmente, e apesar de todos os progressos, sabemos que mais de 70% dos tumores que chegam e aqueles que seriam, em princípio, ou que dão sinais clínicos mais cedo, como é o caso dos tumores da cabeça do pâncreas, são, de facto, muitas vezes irressecáveis já na altura da sua apresentação. E, portanto, é preciso definir quais os critérios de irressecabilidade, o que evita que o cirurgião vá executar manobras muito invasivas e prolongue desnecessariamente o tempo de cirurgia. Claro que a TAC, além disso, tem também a possibilidade de demonstrar a metastização à distância, quer ganglionar, quer hepática, sendo que para tudo isto é fundamental realizar hoje TACs de preferência com a tecnologia helicoidal, porque isso aumenta a resolução espacial, mas também com contraste, obviamente, intravenoso. Aqui temos dois exemplos, à esquerda de um tumor considerado irressecável, e a irressecabilidade está na direta dependência do envolvimento das estruturas vasculares da região, seja do tronco celíaco, seja da artéria mesentérica superior. Claro que a invasão ou a contiguidade da veia mesentérica superior, como sucede neste caso, que está totalmente encostada em cerca de 180 graus com a massa tumoral hipodensa, não é um critério universal de irressecabilidade, uma vez que é possível fazer enxertos venosos, mas nem todas as equipas cirúrgicas o farão. À direita mostra-se o que é o exemplo de um pequeno tumor detectado por tomografia computurizada, mas que é ressecável, verificando-se que há um evidente plano adiposo interposto entre o tumor e a veia mesentérica superior, que é a estrutura vascular que lhe está mais próxima. Portanto, relativamente ao adenocarcinoma pancreático, o problema põe-se na detecção. A detecção pode efetivamente ser feita com ataque, sobretudo helicoidal, e com bom contraste, uma boa injeção de contraste, sobretudo em casos de ecografia negativa, mas onde o ataque participa muito mais do que a ecografia é efetivamente no estadiamento tumoral e na definição da ressecabilidade local e à distância. Um outro problema totalmente distinto é o problema dos tumores endócrinos. E os tumores endócrinos põem várias questões, porque, essencialmente, sobretudo os tumores funcionantes, como insulinomas, vipomas, gastrinomas, podem ser únicos ou podem ser múltiplos, mas em geral são de muito pequenas dimensões, que podem ser inclusivamente infracentimétricos. Outra das características destes tumores endócrinos é que, contrariamente ao adenocarcinoma, são em geral hipervasculares. Isto é, a injeção de contraste vai provocar um efeito de realce muito marcado do tumor, o que permite a sua detecção contra um pâncreas que ainda, um parênquima pancreático normal, que ainda não o pacificou. Todas estas técnicas que podem mostrar o tumor vão desde a ataque helicoidal com contraste, à ressonância com gadolínio ou, eventualmente, à angiografia de subtração digital, aqui tentando cateterizar todas as artérias de forma seletiva, as artérias que irrigam o pâncreas e que, portanto, através do tronco celíaco, da mesentérica superior, para poder, efetivamente, demonstrar a presença de um tumor hipervascular. Aqui temos um exemplo então, à direita vemos a correspondente imagem da angiografia de subtração digital de um tumor hipervascular, nodular, num paciente com uma clínica típica de insulinoma, detectado com facilidade também por tomografia computurizada a nível da cabeça do pâncreas, como um tumor hipervascular de realce intenso. Neste caso, eu diria que a angiografia era, muito provavelmente, totalmente desnecessária. O tumor estava localizado, a única questão que nos devia preocupar era saber se se tratava de um insulinoma único ou, pelo contrário, um insulinoma múltiplo, o que, no entanto, é muito mais raro do que sucede, por exemplo, com os gastrinomas.
Aqui temos um exemplo também de um tumor endócrino de pequenas dimensões a nível da cauda do pâncreas, igualmente com as suas características hipervasculares. Por último, neste exemplo de baixo, apenas para relembrar que o que estamos aqui a ver em tomografia computerizada é o duodeno, que está repleto de líquido, porque o paciente distendeu o tubo digestivo superior com a administração de água e vemos um nódulo que capta intensamente contraste na parede do duodeno e que corresponde a um gastrinoma extrapancreático. Portanto, há também o problema adicional, sobretudo quando se suspeita de gastrinomas, da possibilidade de coexistirem tumores de sede extrapancreática. Portanto, de uma forma genérica, poderemos dizer que relativamente aos tumores endócrinos do pâncreas, eles põem um problema totalmente distinto do problema que nos é colocado pelo adenocarcinoma. Nos tumores do pâncreas, nos tumores endócrinos, sobretudo nos tumores funcionantes, o que está em causa é a demonstração, a detecção do tumor ou dos tumores, quer em sede pancreática, quer em sede extrapancreática. Presentemente, as técnicas mais rentáveis são a tomografia computerizada helicoidal com uma excelente injeção de contraste e uma avaliação durante a fase da pacificação arterial, porque os tumores são hipervasculares. A angiografia tem sido provado e existe algum corpo na literatura que o demonstra, pode não ser de facto mais rentável para o diagnóstico e ter uma acuidade maior para o diagnóstico do que as técnicas de tomografia computerizada, o que faz com que desta forma praticamente o seu uso não deva ser utilizado, não deva ser feito em primeira intenção, mas sim antes e sempre uma tomografia computerizada.